Olá, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica especializada em terapia focada na compaixão. E hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho do porquê que às vezes a gente está constantemente no estado de alerta. A gente checa mensagens o tempo todo, a gente fica olhando o celular para ver se entrou alguma ligação, se tem alguma coisa que a gente precisa resolver. A gente sente culpa por descansar e não consegue descansar quando descansa. A gente está constantemente nesse estado de alerta, como se a gente estivesse preparando para que alguma coisa muito ruim fosse acontecer. Então, hoje eu quero te mostrar três fatores que podem estar mantendo o seu cérebro nesse estado de alerta constante. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente foi forjado para sobreviver. O ser humano, ele foi preparado para estar o tempo todo procurando por ameaças. Isso tem a ver com a nossa evolução. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele evoluiu a partir dos seres humanos que sobreviveram e que estavam mais em alerta, dos seres humanos que durante a nossa evolução estavam em constante busca de ameaças, né. Então a gente fala na terapia focada na compaixão, que a gente tem o nosso sistema de ameaça. O que que é o sistema de ameaça? É o sistema corporal, biológico, fisiológico, que prepara o nosso corpo para responder a ameaças, sejam ameaças físicas ou ameaças simbólicas, emocionais, sociais. E o que que acontece quando a gente está nesse lugar, nesse sistema de ameaça, a gente está funcionando nesse sistema de ameaça? Nosso cortisol se eleva, aparecem emoções como medo, ansiedade, raiva, nojo. Então a gente entra nesse estado de responder a uma possível ameaça. E tem toda uma fisiologia relacionada a isso. Então, quando a gente fala que a gente está o tempo todo se sentindo sob ameaça, é porque esse sistema tá ali, tá bombando, tá funcionando a mil, né. Alguma coisa tá dizendo pra gente que há uma ameaça. Então, o nosso cérebro, a gente fala que o nosso cérebro é complicado, né, porque mesmo a gente não estando num ambiente onde tem uma ameaça, a gente tá preparado para essa ameaça. Simbolicamente, o ser humano, ele, por exemplo, vamos imaginar uma zebra. Não, uma zebra não, né, não é um exemplo muito brasileiro, né. Vamos imaginar um cachorro, né, um cachorro. O cachorro, ele foi atravessar a rua e ele quase foi atropelado. Ele ficou ali, né, coraçãozinho dele acelerou, provavelmente o sistema de alerta dele, né, o sistema de ameaça dele funcionou, ele saiu correndo, teve aquele aumento do cortisol, aquela resposta rápida do organismo para ele poder sair do perigo. Imediatamente depois, o sistema dele já entra num equilíbrio, ele não se mantém ativado. A gente, enquanto seres humanos, né, que tem a capacidade de raciocinar, de pensar, de planejar o futuro, graças a essas nossas capacidades, o que acontece? O perigo aconteceu, a gente respondeu ali aquilo que estava acontecendo, mas o nosso cérebro, que foi preparado para rastrear ameaças, para ficar o tempo todo em busca de ameaças, ele pensa: "Bom, aconteceu isso, eu quase fui atropelada, logo eu nunca mais vou atravessar a rua. Logo, cada vez que eu ouvir o barulho de um carro passando, eu já vou entrar em alerta". Percebem? A gente passa de usar o no a nossa resposta biológica de responder a ameaças, a partir de outros estímulos que não estão mais relacionados à situação. Ou situações imaginárias também. Muitas vezes o perigo, ele tá realmente na nossa mente, né. Muitas vezes a gente, sei lá, uma amiga nossa respondeu de uma maneira que a gente achou que ela entendeu errado o que a gente estava falando. A gente já começa, né. "Puxa, o que que eu falei? O que que será que ela está pensando?". Aí a gente já começa a planejar, a pensar na conversa que a gente vai ter com ela, e aí a gente monta a cena inteira na nossa cabeça. É muito interessante, assim, essa nossa capacidade de montar os possíveis cenários catastróficos, né. Mas de novo, a gente está preparado para isso, é uma preparação biológica. Então, o que que acontece? Se a gente passou
por muitas situações na nossa vida, né, principalmente na infância, de maus tratos, negligência, se a gente não tinha, cuidadores que davam para a gente essa sensação de segurança, a gente estava num ambiente muito crítico, né, com muita exigência, é um ambiente em que às vezes as coisas saíam de controle, né, emocionalmente, assim, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Tudo isso vai dando informações para o nosso sistema que a gente está vivendo num lugar muito ameaçador e que a gente precisa estar preparado para isso. E é isso que fica registrado, né. Não é a nossa experiência agora que está tudo bem, eu estou tranquila, né. A gente teve um sistema que foi forjado, que teve inputs aí de experiências que disseram para ele: "Bom, a gente precisa estar preparado porque essas coisas aconteceram e a gente vai seguir então, entendendo que é assim que a coisa funciona". Então esse é o fator número um. Então até agora a gente entendeu que se o cérebro acredita que está sob ameaça, descansar parece um perigo, né, se eu baixar a guarda eu vou me sentir em risco. O fator número 2 é que dentro desse contexto, a gente confunde autocrítica com motivação. A gente acha que se a gente parar de se cobrar, a gente vai desistir, a gente vai deixar de fazer o que a gente precisa fazer, a gente não vai conquistar aquilo que a gente quer conquistar, a gente vai se acomodar. E o resultado disso, na verdade, não é realmente as conquistas que a gente gostaria de ter, né. Algumas delas sim, se a gente for pensar na nossa vida, muitas das coisas que a gente conquistou têm a ver com a gente ter se exigido bastante, né. E isso é um fator que prejudica ainda mais, porque a gente teve um resultado positivo dentro desse lugar de autopunição, de autoagressividade. Então a gente teve a informação de que eu me agredi, me dava um resultado positivo, e aí eu sigo fazendo isso, né. Mas aí o que acontece? Se eu, confundo, né, motivação, automotivação com autocrítica, eu seguramente vou ter exaustão, ansiedade e procrastinação. Por quê? Porque diante de um desafio eu sei toda a papagaiada mental que vai aparecer na minha cabeça, e aí eu já desisto de fazer de antemão, né. E aí vem mais autocrítica. E por que que isso acontece? Porque a autocrítica ativa o nosso sistema de ameaça. O nosso cérebro, o nosso sistema não diferencia o que é imagem, né, o que é imaginado do que é real. Talvez vocês já tenham ouvido falar nisso. Então, o que que acontece? Quando eu me critico, é a mesma coisa que ter alguém falando para mim, apontando o dedo na minha cara, falando: "Você não vai conseguir, você é horrível, olha só o que que você está fazendo, você está aí sentada no sofá, você está descansando, mas tem isso para você fazer". A nossa sensação, a resposta do nosso organismo é exatamente igual do que se tivesse alguém fora da gente, né, alguém que a gente considera, poderoso, alguém que tem alguma influência sobre a gente, falando essas coisas pra gente. Então a autocrítica ela ativa o nosso sistema de ameaça. E aí o que acontece? A gente fica mais em alerta, a gente fica mais ansiosa, a gente sente mais medo, a gente procrastina mais. E o terceiro fator é que você provavelmente perdeu contato com sinais de segurança. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente, quando está com o nosso sistema de ameaça funcionando, né, grande ali, a gente está imerso nesse lugar de ameaça, a gente não consegue perceber os sinais de segurança. A gente não consegue perceber que alguém está querendo ajudar a gente não consegue perceber que está tudo bem, a gente não consegue aproveitar um momento de descanso. Então, a gente sabe reconhecer muito bem, crítica, a gente sabe reconhecer muito bem coisas que estão faltando fazer, a gente sabe reconhecer muito bem, possibilidades de fracasso, mas a gente não sabe reconhecer gentileza, a gente não sabe reconhecer sinais de segurança, a gente não sabe reconhecer, a gente perde contato às vezes, né, esse lugar de ameaça,
ele é um lugar muito solitário, então a gente perde conexão, a gente muitas vezes não tem tempo, não vê razão, não tem nem vontade de encontrar outras pessoas, o que daria pra gente a sensação de que a gente está segura. Porque vamos lembrar, né, a gente está falando aqui do ser humano a partir de um ponto de vista evolutivo e biológico. Não tem nada que dê mais sensação de segurança para o ser humano do que sentir-se pertencente, do que se sentir parte do grupo, do que sentir que eu estou dentro de um coletivo e que por isso eu estou segura. Isso tem a ver com a nossa evolução. Então, a gente não se a gente não der atenção para isso, a gente também não vai se sentir mais segura. A gente precisa, além de trabalhar, né, com as ameaças que a gente vai sentindo, a gente além de ajudar a gente a rever e regular o nosso sistema de ameaça, a gente precisa cultivar um sistema de tranquilização que a gente chama. Então a gente falou um pouquinho do sistema de ameaça, né, a gente também, identifica na TFC que existe o sistema de busca de recursos, né, o Drive System. É o sistema que tem a ver com a gente conseguir coisas. Então, se a gente pensar que enquanto bichos a gente precisa se proteger de ameaças, a gente também precisa de recursos, a gente precisa de segurança, a gente precisa segurança que eu falo assim, né, de ter um teto, a gente precisa de recursos de comida, de água, de parceiros, de amigos, de trabalho, conquistas. Então, tudo que tem a ver com essa sensação de excitação, de conquista, tem a ver com dopamina, né, a gente está falando desse sistema azul, desse drive system. E a gente tem o nosso sistema de tranquilização, que é o responsável por regular os outros 2, porque estamos falando de evolução, eu preciso buscar recursos, eu preciso me proteger de ameaças e eu preciso descansar e digerir, porque senão eu não sobrevivo também. O descanso, a digestão, a conexão, ela permite que a gente regule o nosso sistema para que a gente siga vivendo. Se eu não descanso e se eu não faço digestão do que está acontecendo, eu começo a ter problemas. O corpo ele se ressente, né, ele responde. Problemas emocionais, né, que é disso que a gente está falando aqui. Então, se eu não cultivo esses fatores que me trazem esse lugar de segurança, né, que se conectam com esse sistema de tranquilização, eu não consigo regular esses outros 2 sistemas e principalmente o sistema de ameaça. Quando a gente fala de sistema verde, a gente está falando de um lugar em que a gente não tem nada de que se proteger e a gente não precisa buscar mais nada. Então, se a gente pensar nas coisas que trazem isso pra gente, né, o que que na minha vida me leva para esse lugar em que eu posso simplesmente só existir, que eu me sinto segura, segura, eu tenho essa sensação de segurança e que eu posso descansar. Se a gente puxar na nossa memória, a gente vai ver que os momentos em que a gente se sentiu assim, provavelmente, né, a gente tinha relações significativas, mesmo que a pessoa não estivesse próxima, né, mas a gente tinha relações significativas ali que estavam dando essa sensação pra gente. A gente se permitia fazer algumas coisas que nos tranquilizavam, nos acalmavam, nos conectavam com a gente mesma. A gente vai perceber que alguns lugares levam a gente um pouco mais para esse sistema de tranquilização, estar na natureza, estar com o nosso bichinho de estimação, tudo que possa dar esse input de que tá tudo bem, de que existe segurança, é uma forma da gente alimentar esse sistema verde e ajudar a regular os outros 2 sistemas. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma.
Me coloco super à disposição para responder qualquer pergunta que surja, qualquer reflexão, qualquer comentário. Eu vou adorar ouvir, vou adorar responder, vou adorar conversar. Podem deixar os comentários aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.